Eu tenho uma pergunta aqui, por enquanto, mas vocês podem continuar escrevendo, me enviar ou fazer oralmente, não tem problema. Essa pergunta, ela se relaciona a uma situação hoje comum de indivíduos que começam com uma relação hétero e depois partem para uma relação homo. O caso apresentado era de uma jovenzinha que parece que tinha um comportamento heterossexual, namorava e tal, mas que depois de uma decepção amorosa se envolveu com uma amiga e está vivendo uma relação homoafetiva. Esses casos são comuns e a gente pode abordar de duas formas. A primeira forma, pode ser uma condição de bissexualidade. A bissexualidade existe e ela é reconhecida pela ciência. Há pessoas que sentem atração sexual por ambos os gêneros. E decidir viver uma relação homo-hétero é uma questão circunstancial, opcional, que tem a ver com a vida que ela está inserida. Então, é uma bissexualidade. Outra situação, como o comportamento homossexual veio após uma decepção, a gente não pode excluir que não seja uma orientação homossexual, mas seja um comportamento homossexual. Muitas pessoas não estão a fim de vencer os seus conflitos e inventar as suas dificuldades. Chegaram à conclusão, pelo menos aparentemente, que viver com homem é difícil. E é mesmo. Jamais eu me casaria com um homem. E ela acha que é mais difícil, mais fácil para ela viver com uma mulher. E está se dando bem com uma amiga e está levando essa condição. Eu acho prematuro a gente dizer que é uma condição de homossexualidade. Pode ser apenas um comportamento transitório, e quando ela conseguir superar essa decepção e encarar viver como homem, volte a uma relação hétero. A gente vai ter que se acostumar com isso, viu, gente? Como dizia o Chico, né? Os conceitos de sexualidade, como os conceitos de família. Hoje, a toda hora a gente vê isso. É o namorado da mamãe, é o namorado do papai, não é? É o namorado do papai, é a namorada da mamãe. A gente vai ter que se acostumar a isso. Vamos trocar o óculos. Vamos pôr naturalidade na coisa. Respeito. De novo, aspecto, olhar. Olhar com outros olhos. O que é importante é a ética. O que nós espíritas temos que bater é o comportamento moral. Está numa relação hétero, que seja fiel ao seu parceiro, que o respeite no seu afeto, que não desconsidere o seu sentimento. Partiu para uma relação homo, age da mesma forma. Porque o divórcio é amplamente admitido pela doutrina espírita. O relacionamento não está legal, a dignidade é ele, encerre. E parte para o outro. Adultério não. Deslealdade afetiva não. Isso é desonestidade. Isso é comprometimento. Isso é contravenção da lei do amor. Não está legal, termine e dê dignidade a você. Quer partir para outra relação? É perfeitamente possível, mas faça isso de uma forma ética, aberta, sincera, limpa de viciações e de comprometimentos. Estou às ordens. Foi não. Bom dia, Ricardo. Eu gostaria de perguntar a você a questão na homossexualidade, existe o amadurecimento do ser ao longo do tempo? Por exemplo, esse casal que você nos apresentou de 90 anos, né, juntos, dá para se perceber que viveram uma vida amorosa homossexual, porém com muito respeito, muita ética dentro da sociedade, ou dentro da sua sociedade, dentro dos seus princípios. O que a gente observa hoje é uma questão do desvario das pessoas que estão iniciando nessa nova mentalidade, nesse novo olhar. Como você falou também, eu sou de uma geração que a gente observa alguns preconceitos. Eu não vou me abster disso, mas a gente está caminhando dentro da luz do Espiritismo a aceitar. Porém, a gente observa que existem alguns desvarios, tanto da parte
juvenil, principalmente da parte de juventude, e também alguma maturidade. A pergunta é a seguinte: existe, à luz do Espiritismo ou à luz da biologia que você apresentou, e eu entendi muito bem, perfeitamente esses dois campos, esse crescimento, haveria possibilidade de haver esse crescimento ao longo do tempo? Fiz-me claro ou não? Crescimento no sentido psíquico-espiritual, de amadurecimento. O que a gente precisa entender é que a homossexualidade é uma situação específica de uma região do cérebro. Apenas isso. No demais, esse indivíduo é como qualquer outro. A homossexualidade por si só não está relacionada a desvios, prostituição, desequilíbrio ou sexolatria. O que acontece é que alguns homossexuais assumem um comportamento devasso e a gente passa a achar que a homossexualidade está identificada com isso. E a gente passa a nutrir uma ideia de que todo homossexual é pervertido, é comprometido, é garoto de programa. Essa ideia é preconceituosa e é equivocada. Os estudos não mostram grande diferença de comportamento sexual entre os héteros e os homos. Não mostram grande diferença. E um estudo foi feito com 800 casais homossexuais que estavam casados, para verificar se esses casamentos tinham durabilidade. Porque uma ideia que se tinha era essa: não, eles vão ficar juntos um mês, dois e vão partir para outra. Não é assim. A durabilidade dos casamentos entre homoafetivos é mais ou menos a mesma durabilidade do casamento entre heteroafetivos. Se há diferença, são diferenças pequenas e circunstanciais. Há muitos casais homoafetivos que estão juntos há mais de 30 anos. Há outros que viveram 10 anos. Há, obviamente, aqueles que se separaram com 1 ano, o que não é apanágio de homo. Divórcio nos Estados Unidos já está na ordem de hétero, está na ordem de 40% a 50%. No Brasil, 30% dos casamentos hétero são dissolvidos. 30%. Se for ver entre os espíritas, vai a 50% ou mais. Eu nunca vi dar tanto divórcio entre espírita, não é? Então, isso acontece dentro de casamentos hétero e homo. Viver é difícil, seja com o mesmo gênero ou com outro. Mas não existe uma maior comprometimento moral pelo fato de ser homo, embora aparenta ser. Porque às vezes a gente ouve, isso é muito importante, eu já vi até de expositores espíritas, mas o homossexual é viciado em sexo, o homossexual só pensa em sexo. Não tem nada disso, minha gente. Isso é uma postura homofóbica, isso é preconceituosa, os estudos não mostram isso. Porque alguns demonstram isso, nós jamais podemos generalizar. Mesmo porque toda generalização é sempre preconceituosa. Sempre que a gente diz assim, todos, opa, vamos rever isso aí. Eu estou colocando aí um preconceito pessoal. Agora, cá entre nós, heterossexuais são padrão de perfeição em vida afetiva? Vamos ver as situações de crime. Estupro, em sua maioria, causado por quem? Hétero. Crimes passionais, mata parceiro, mata parceira, em sua maioria, hétero. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver uma aventura sexual, em sua maioria, hétero. Então, os heterossexuais são profundamente comprometidos moralmente. Então, a questão é, não podemos dar à homossexualidade uma conotação viciosa. Existem homossexuais viciosos, como existem héteros. Existem, e a sua maioria, pessoas corretas, éticas e responsáveis. Eu gostaria de saber qual a visão do Espiritismo na questão da transexualidade com a questão da mudança do corpo físico. Tá. Quando a gente fala em sexualidade, existem 4 dimensões. A gente encontra isso muito bem explicado no site Brasil Escola. Vocês podem olhar lá. As 4 dimensões da sexualidade. Primeiro, gênero. Masculino e feminino. Biológico. Segundo, orientação. Para quem direciona o desejo. Terceiro, transexualidade.
A cabeça é toda do outro sexo. E 4, papel. É o papel que a pessoa assume na vida. Ela assume um papel feminino, é o homem que trabalha em casa. Ela assume um papel masculino, é uma mulher que tem liderança. Papel. Então, essa questão de troca de sexo está na dimensão transexualidade. E que tem as suas origens muito identificadas com a própria homossexualidade também. São espíritos em troca de gênero. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, que os casos de transexualidade devem ser de espíritos que estão fazendo a troca agora, muito próxima. E os casos de homossexualidade podem ser de espíritos que já vêm fazendo essa troca há mais tempo, ou espíritos de uma condição evolutiva mais alta e que conseguem trabalhar bem em ambas as polaridades. Mas isso é uma opinião pessoal. O transexual, ele é todo do outro sexo. A cabeça do homem trans é de mulher. Pensa como mulher. Se fizer testes de inteligência, que há determinadas habilidades são mais afeitas ao homem, há outras que são mais afeitas à mulher. Se fizer teste de habilidades, seus testes equivalem ao outro sexo. Então a cabeça é inteira. Se ele se dispõe a fazer uma cirurgia de sexo para identificar a psicologia com a morfologia, a questão é de foro íntimo. Essa pergunta foi feita a Emmanuel nessa época, 1980 e poucos, a respeito da troca de sexo. A resposta de Emmanuel foi esta: questão de foro íntimo. Vocês sabem que Emmanuel é um espírito que não é de meias palavras. Emmanuel sempre se posicionou de forma contundente em relação a todos os temas, e é até criticado por isso. Pega lá no Consolador, quando perguntaram a ele sobre o papel da mulher, diz que a mulher devia ficar em casa cuidando dos filhos. A gente discorda, mas mostra que é um espírito corajoso. Quando se pergunta sobre aborto, crime terrível, infanticídio, quando se fala de suicídio, o mais grave de todos os crimes, quando se fala de espírita na política, está no Consolador. Emmanuel diz: sou daqueles que acham que espírita não tem que envolver em política, porque não vai dar certo. Então Emmanuel é um cara sincero e contundente. Quando perguntam para ele sobre troca de sexo, se isso fosse problema espiritual, qual seria a resposta dele? Sou daqueles contrários à troca de sexo, etc, etc, etc. Ele não diz isso. Ele diz assim: questão de foro íntimo. É a pessoa que vai decidir. É a pessoa que está habitando aquele corpo. Só para a gente reforçar, tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, vocês dão uma olhadinha lá. O item é provas voluntárias e verdadeiro silício. Olha o que Kardec escreveu. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, um indivíduo transexual, que após uma avaliação complexa, não é simples fazer a cirurgia, tem que ter mais de 21 anos, pelo menos 2 anos de terapia, passar por várias especialidades médicas, depois submetido a isso, e ainda assim ele deseja, a gente tem que respeitar a sua opção e considerar que não há nada pecaminoso nem antiético, porque ética, voltamos a dizer, é aquilo que a gente faz que prejudica o outro. Então, uma opção de dar uma equivalência entre a psicologia e a morfologia, nesse caso, é do indivíduo. Ele vai correr os riscos decorrentes disso: preconceito, homofobia internalizada, inadaptação ao novo gênero, frustração, arrependimento, tudo isso está relacionado. Mas não é com todo mundo. Há pessoas que fazem a troca e vivem bem. Há casos de indivíduos que fizeram a troca há mais de 20 anos, estão perfeitamente adaptados. Então, quando Emmanuel diz é de foro íntimo, é de responsabilidade da pessoa. Mas eu penso que nós, como espíritas, não temos que fazer disso uma bandeira e sair condenando e dizer que vai rezar pelo espírito. Essa coisa, isso é bobagem. Isso aí não tem nenhum sentido, na minha opinião. Bom dia, Ricardo. Meu nome é Ícaro. É o primeiro contato que eu estou tendo com uma visão espírita e eu estou gostando bastante da experiência,
Mas eu acho que seria interessante pedir para virar os holofotes um pouco mais para a questão da bissexualidade, porque é uma subdivisão, posso dizer, que sofre preconceito assim, da própria parcela homossexual e bissexual. A bissexualidade é constantemente aliada a, como é que eu vou dizer, indecisão. Muitas pessoas acreditam que uma posição de bissexualidade é uma pessoa que não se entende, é uma pessoa que não sabe o que quer, não sabe se decidir entre essas duas orientações. E tendo todo esse parecer científico e espiritual sobre essa questão, eu gostaria de saber sinceramente um pouco mais sobre o seu posicionamento e opinião sobre isso. O Ícaro, nada é mais complicado do que a cabeça humana. Entender pensamento, ideia e comportamento é algo extremamente complicado, mesmo porque a gente muda isso a toda hora. Aquela ideia, a psicanálise, que a personalidade se formava na adolescência e depois se mantinha estável, totalmente furada. A psicologia hoje diz que a gente muda a nossa personalidade a todo instante. Claro que há um comportamento mais ou menos estável, até os 30 anos. Depois é mais difícil, mas muda. Então a gente a todo momento está revendo conceitos, mudando comportamento. A gente está adquirindo gostos que não tinha, né? Adquirindo habilidades que não possuía. A questão da sexualidade é ainda mais complexa. E a gente ainda não está aparelhado para entender perfeitamente o que se passa na nossa cabeça. A gente registra os fatos. A coisa é como você disse. É assim. Por quê? A gente ainda não tem como entender. Porque há fatores espirituais, biológicos, sociais, culturais. Há muita coisa envolvendo ele. Enquanto a gente não consegue entender bem esse comportamento, nos compete o respeito. E pedir à pessoa, e aí é a questão do espírito, que faça com respeito ao outro e a si mesmo. Que seja ético. Não importa qual relação você está vivendo hoje, mas que ela seja monogâmica e respeitosa. Porque o que fugir disso vai prejudicar o sentimento de outras pessoas, vai ferir outros corações, isso a gente não quer. Porque tudo que a gente faz ao outro, a gente faz a gente. E uma lesão psíquica no campo do afeto vai gerar para a gente problema amanhã. Então a gente deve fazer com os outros como gostaria que os outros fizessem conosco. Agora, do ponto de vista técnico, você vai se surpreender, porque a pesquisa feita pela Carmita Ávila, que é livre docente da USP, que é a maior sexóloga do Brasil, mostrou que no Brasil o número de bissexuais é muito menor do que se imaginava. Pelo menos aqueles que dizem que são, porque a entrevista dela foi assim. Foi uma entrevista, 3.000 indivíduos no Brasil, pegando 6 capitais. E ela perguntava qual a sua orientação sexual, e explicava o que é a orientação sexual. O número de homossexuais femininas no Brasil foi da ordem de 2,4%. De homossexuais masculinos, 6,1%. Bissexuais, menos de 1% na mulher e menos de 2% no homem. Pessoas que se diziam bi. Então, segundo o estudo da professora Carmita, a bissexualidade não parece ser assim tão comum quanto se imagina. Agora, comportamento, você estava aqui desde o início, comportamento é outra história. Então eu acho que o que você está trazendo para a gente é a questão comportamental, tá certo? E essa é um vespeiro. E entrar nisso aí eu não entro. Com relação à transexualidade que o senhor estava falando, com relação ao perispírito, né? Que a criatura está procurando. A criatura opta, né? É uma questão de fórum íntimo, ele vai mudar a estrutura orgânica, né? Vai mudar o órgão. E com a questão de perispírito, ele reprogramou para nascer num corpo com aquelas atribuições. Aqui resolve que vai, né, que de fórum íntimo vai fazer de outro jeito. Com relação à composição mesmo, as atribuições do perispírito. A gente tem que considerar, primeiro, o perispírito não é reflexo do corpo, é reflexo do espírito. É a mente que plasma o perispírito. Então a dificuldade começa antes do nascimento. Porque como é que um espírito, que tem cabeça de homem, vai plasmar um perispírito de mulher? Não vai.
A questão é, o corpo é XX, mas aquele espírito que está lá já tem uma forma perispiritual condizente com a sua cabeça. Então o perispírito já teve que se maleabilizar aquela condição física em decorrência do processo encarnatório. Deu para entender? Então o problema do perispírito vai lesar o perispírito. Bom, esse perispírito já foi modificado antes, porque esse perispírito era de homem, a cabeça dele é homem. O perispírito reflete o espírito e não o corpo. Então eu acredito que o perispírito, que é dotado de uma grande maleabilidade, uma estrutura bioenergética, vai se adequar à nova situação mental, mesmo porque já teve que se adequar antes à física. Percebe? Ele já teve que se adequar àquela fisiologia anterior, durante o processo gestatório. E eu acho que paulatinamente, a mente regendo o corpo espiritual, já no novo corpo, com o uso de hormônios, paulatinamente esse perispírito vai retornar ao que era antes da encarnação. E antes ele já era assim, percebe? Ele teve que se plasticizar para aquela encarnação por causa do corpo. Da mesma forma que ele pode mudar para um lado, pode mudar para o outro, é a minha opinião. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum, tá? Mesmo porque também essas questões de se troca de sexo são muito recentes. A gente não tem informação dos espíritos, a gente fica tentando com ilações, são apenas opiniões, tá bom? Ricardo, eu estava te ouvindo, né, desde o começo, e muitas questões vieram para mim, o que é muito bom, né? Mas aí tem algumas, assim, que eu preciso compartilhar. Vou começar de trás para frente com a resposta do Emmanuel, a questão do foro íntimo. E aí eu fiquei me perguntando se ele não dá uma resposta enfática, como normalmente ele faz, exatamente devido à complexidade do tema, que seria talvez um risco se ele direcionasse apenas um ponto, né? Uma questão tão complexa. E aí eu faço essa leitura da neurobiologia como foi apresentado, que é uma ciência muito importante, nós sabemos, mas que ela não traz um único ponto, né, como se fosse um único ponto de verdade, que a gente sabe que isso não existe, principalmente na ciência. Então, quando a gente afirma, né, eu vi que você começou do materialismo, né, a neurobiologia, você está falando do cérebro, do corpo e do espiritismo. Será que a gente pode afirmar que o materialismo que veio primeiro, né, na sua exposição, como uma das vertentes que poderiam trazer uma resposta para nós, ele que está corroborando com o que o Espiritismo fala, como se, agora sim, então nós podemos acreditar no Espiritismo porque o materialismo está dizendo a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso. E nas questões da neurobiologia, por exemplo, será que a gente pode falar, né, você trouxe a questão dos animais, nós podemos falar em sexualidade nos animais? Eu particularmente acredito que não, porque a sexualidade é muito mais ampla do que um instinto que o animal tem. Então, o fato de carneiros ou outros animais terem um comportamento homossexual, eu não acredito que isso possa equivaler para a gente entender o comportamento humano. A outra questão da neurobiologia, que é importante, eu lembro de uma definição que você apresentou no começo, eu não lembro quem é a pesquisadora, mas ela diz assim: tem um determinismo, que já é o intrauterino, que vai falar de uma preferência. Se nós estamos falando de determinismo, nós não podemos falar de preferência, né? São dois conceitos que não se casam. Então, assim, e a questão da psicanálise, né, que ela vem também com suas contribuições, como muitas outras, ela não é uma ciência e nunca teve pretensão, né? Freud não tinha essa pretensão de ser ciência, mas me parece que está muito mais próximo, se a gente for pegar a questão do ético, das relações, da personalidade que se forma na infância, né, para a psicanálise, e que é uma só, e aí é um outro ponto de discordância aqui entre nós, mas que não é um problema de forma alguma, né, a gente sabe, ela estaria muito mais próxima do que o Espiritismo diz, na verdade, do que a neurobiologia. Então, eu vou te dizer assim, a minha preocupação é a gente usar o materialismo para dizer assim, olha, o Espiritismo estava certo, entendeu? Você falou coisas muito boas. Você quer que eu comente, dentro do que você falou, alguma coisa? Porque foi muita coisa. Coisas boas.
Eu acho assim, não é verdade, o que os autores espíritas falaram precedeu a neurociência. Os livros do André Luiz, 1950 até 60. Emmanuel falava, o sexo destino é de 70. A doutrina espírita já se posicionava no sentido de que é algo que vem do espírito, que transcende a corporeidade, antes da neurociência se posicionar. Os autores espíritas falavam isso quando prevalecia uma tese, e aí foram de 2 psicanalistas que editaram o pensamento nesses anos 70 e 80, que colocavam a homossexualidade como ser tratada, porque Freud nunca disse isso. Né? Freud nunca disse que a homossexualidade era doença. Mas 2 psicanalistas, eu não vou me lembrar o nome deles, bem posteriores a Freud, muito fortes, criaram na psicanálise essa ideia. Isso prevalecia antes mesmo. Quer dizer, o espiritismo já tinha essas ideias antes, percebe? Então, quando a gente vem mostrar que hoje a neurociência apresenta uma ideia, a gente consegue encaixar o nosso pensamento, eu acho que a gente está transcendendo isso na medida que a gente é predecessor a isso. Eu acho muito legal quando a gente consegue uma base científica nos nossos princípios. Nós não precisamos da ciência. O espiritismo é uma religião. Nós trabalhamos com fé e crença. Porque se nós dependêssemos da ciência, nenhum de nós acreditaria em espírito nem em reencarnação. Nós não precisamos da ciência. Mas que é gostoso, é. Que é gostoso quando a gente vê os nossos princípios, as nossas ideias sendo estudados e a gente vê alguma outra evidência que vem corroborar o que a gente está pensando. Então, nesse particular, o comentário que eu faço com você é exatamente esse. Eu acho que as ideias espíritas vieram antes. A questão dos animais, concordo com você. A questão da sexualidade é muito mais complexa para falar de cabeça de animal. Mas animal, a questão química é muito importante. Os feromônios ligam os machos e as fêmeas. Então, quando você quer estudar a química, é importante. Porque eles obedecem a relações químicas. Quando um carneiro, 10% deles são atraídos por carneiros machos, tem que ter alguma coisa química que faz isso. Porque é a química que atrai. É o hormônio que a fêmea libera durante a ovulação, a libido dela lá, e é isso que atrai pelo cheiro, tá certo? Então, há alguma coisa física, química, biológica aí, embora não se possa falar de sexualidade. Concordo com você. Mais alguma coisa que você falou que eu gostaria de comentar? Foi muita coisa boa, acho legal. Essa questão da biologia e da cultura, esse é um debate imenso, né? Natureza e criação. Isso é uma coisa que se reproduz. A gente tende a puxar para o lado da gente. Eu sou médico, eu tendo a puxar para o lado da biologia. O psicólogo, naturalmente, e a gente entende a respeito, tem outro viés. Há psicólogos que estudam isso e que dizem que não se pode dizer que seja tudo biologia. E tem que considerar alguma coisa também na criação desse indivíduo que vai viver a homossexualidade. Só que os estudos, empiricamente, não se mostra isso. Não conseguiu se mostrar isso. De que criação tem a ver. Percebe? Então, até o presente momento, estudo não mostrou. Então, por isso que os neurocientistas dizem. Quando a senhora diz não há evidência, obviamente, por enquanto, até o momento, talvez até, se alguém resolver pesquisar isso, vai encontrar alguma coisa. Mas até o momento, não há evidência substancial de que criação tem a ver com a orientação. Comportamento tem tudo a ver. Tá certo? As questões que o Ícaro colocou tem tudo a ver. Por isso que os neurocientistas estão batendo muito nisso. É um conceito em construção. Você falou exatamente, ninguém deu a última palavra. Pode ser que daqui a 10 anos estudos recentes mostrem que há alguma contribuição da criação, sim. A Carmita Abdo acha que tem, acha, mas não tem evidência. Percebe? Então eu quis apresentar o que a gente tem hoje de evidência. Pode mudar, certo? Muito bom a sua colaboração. Você é psicóloga? Muito bom. Você deve ser excelente psicóloga. Aqui atrás, por favor. Eu sou Cláudia, tenho 32 anos que eu trabalho em escola. Professora. Estava faltando essa pergunta. Essa pergunta sempre vem. E aos 32 anos eu trabalhei e fui orientadora educacional e a gente trabalhava assim em termos, né, a sexualidade. E hoje a gente vê assim a família entregando os filhos para que nós pudéssemos
educá-los também, aquela educação do berço. E muitas vezes falamos o comportamento, a mudança, e pais não enxergam isso, né? E a mídia, né, está aí explorando esse campo. Como você vê essa interferência na família e a família em questão também na escola, né? Como a gente trabalhar essa forma? Ô Cláudio, eu não me sinto muito à vontade de abordar questões pedagógicas porque foge da minha área de atuação. E quando eu faço isso, minha esposa fica brava comigo, porque ela é professora, sabe? E ela fala, você não tem que dar opinião, deixa para quem está na área, deixa para os psicólogos, psicopedagogos. O que a gente pode dizer, do ponto de vista espírita, o que eu acho que a gente tem que trabalhar aos poucos essas consciências. Eu digo isso para os jovens afetivos que me procuram, meu pai não entende, minha mãe não entende. Eu digo a eles, tenha um pouco de carinho com seus pais, vai devagarzinho, você vai vencer isso aos poucos, não bate de frente. Você não vai fazer o que eles querem, mas não bate de frente, vai aos poucos. A gente tem que entender também a posição das pessoas que foram criadas em outra época, com outras ideias. Então, eu acho que a gente tem que ter também um carinho com esses pais que estão enfrentando essas dificuldades. Nem sempre é tão simples assim. A gente entender uma condição dessa e ter o respeito como uma naturalidade. É claro que a gente não pode deixar esse comportamento homofóbico existir. O limite da tolerância é a intolerância alheia. Nós não podemos ser tolerantes como intolerantes, porque isso é contribuir para o deslize e o desequilíbrio social. Mas a nossa intolerância diante do intolerante, ela pode ser amorosa. Ela não precisa ser uma intolerância contundente, destrutiva. Então, entender as dificuldades desses pais, ir com carinho, não deixar de falar sempre, esclarecer. A questão da neurociência, colocar a homossexualidade como biológico, resolveu em grande parte o problema da aceitação. Porque enquanto o problema era escolha, era erro educacional, era pecaminoso, era pouca vergonha, tínhamos motivos para rejeitar, embora sempre injustificáveis. Agora que a coisa está sendo mostrada, que não depende da pessoa, já nasce assim. Qual o argumento para ser contra? Qual o argumento para rejeitar? Muitas pessoas, quando eu faço esse estudo, eu tenho feito sempre que me peçam, me procure e diga, agora eu sou obrigada a entender meu filho. Agora eu vou entender minha filha. Por quê? Porque ela compreendeu o que acontece. Tá certo? Então eu acho o seguinte, carinho, atenção, fazer o que é certo, mas ir devagarzinho, comendo pelas beiradas. Nós vamos chegar lá. A gente já conseguiu muita coisa em pouco tempo. Não é? A mídia tem ajudado demais. A TV, nesse particular, tem dado uma grande contribuição no sentido de naturalidade. A gente precisa mostrar às pessoas que não é afrontar a sociedade. Isso não é afronta. Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu respeito, só não concordo que afrontem a sociedade. Sabe o que é afrontar a sociedade para essas pessoas? Andar de mãozinhas dadas, trocar carícias de forma respeitosa. Isso que é afrontar a sociedade. Quando um casalzinho hétero dá um beijinho no shopping, a gente suspira e diz, como é lindo o amor. Quando é um casalzinho homem, diz, pouca vergonha lá, afrontando a sociedade. Isso não é afrontar a sociedade. Afrontar a sociedade é matar, é roubar, é estuprar, é aceitar propina. Isso é afrontar a sociedade, tá certo? Trocar carícias de forma respeitosa não é. Mas nós vamos trabalhar isso devagar, Cláudio, devagarzinho. Mais do que isso eu não posso falar, quando depois minha mulher me pega. Ricardo, bom dia. E já vou dizendo, tá? Desculpa a minha ignorância e a todos também que aqui estão. Eu quero te fazer uma pergunta. Com respeito aos anos 70, houve um rapaz tenista que quis fazer, né, a troca de sexo. E assim foi feito na época. E ela chegou, depois fez a troca, né, teve o seu convívio, né, amoroso, normal, e ela chegou aos profissionais e dizendo que ela conseguiu ter orgasmo. E, não sei se está fugindo do assunto, me desculpe,
Então eu queria saber de você, hoje em dia, está mais confirmado essa questão, entendeu? Obrigado. Tá, eu não tenho informação técnica a respeito dos resultados da troca de sexo, no que se refere a orgasmo, libido e tal, não tem. O que a gente ouve dizer é que na cirurgia tenta-se preservar um tecido que poderia permitir o prazer e o orgasmo, tenta-se preservar. Mas a gente sabe de casos em que isso não se consegue. Então, nem todos os casos de troca de sexo mantém o prazer sexual, nem todos. Então esse é um dos riscos que se corre. Eu me lembro de umas primeiras transexuais a fazer cirurgia, Roberta Close, foi muito divulgado, e na época ela foi entrevistada e a apresentadora perguntou: mas se você nunca mais tiver prazer? Eu não me importo, eu me serei feliz assim mesmo. Então essa questão é uma questão que ainda está sendo resolvida. Muitos casos conseguem preservar o prazer, outros não. Eu não sei detalhes técnicos para te dar. Quer me matar, hein? Gente, eu assusto demais. Qualquer coisinha, eu dou um pulo. Mas esse aqui sou eu aqui, ó. Estou procurando. Aí o que acontece? Eu estou na minha casa, de repente alguém chega perto de mim e eu dou um pulo. Não sei porquê, né? Mas eu gosto de pular. Mas então deixa eu falar uma coisa a vocês. É só levar um comunicado que o que aconteceu hoje é muito importante para mim, né? Que cada dia a gente aprende mais. E eu sempre procuro, né, me informar sobre isso, porque na minha casa eu tenho um filho, né, meu filho caçula, hoje ele tem 19 anos, mas vocês não têm noção que amor de menino. Como ele é carinhoso, como ele é responsável, tudo que ele faz é muito bem feito, sabe? A gente se ama assim demais, demais mesmo. Só que a mãe nunca ia ver, né, essa outra parte, né? Quando meu filho nasceu, tivemos um certo probleminha com ele lá, com a parte física e tudo, mas isso foi passando. E eu tenho minhas irmãs aqui, se alguém quiser depois falar alguma coisa a respeito disso também, tem toda a liberdade, tá? Às vezes a gente acaba esquecendo, né? E quando eu nunca percebi nada dele, sinceramente, nunca vi que ele tinha assim, um lado de comportamento diferente. E eu tenho 3 filhos, né? E na época eu trabalhava muito. Esse foi um que eu tive mais tempo de ficar com ele, né? Tanto é que ele amamentou até 4 anos e meio. Era um garotão, mamando no peito. Eu tive muito tempo de dar mais carinho para ele, ficar mais ao lado dele e tudo. Conclusão, quando ele estava com 15 anos, ele começou a mudar o comportamento. Ah, não, antes disso, eu moro lá no Rio e nós fomos no Centro Espírita, lá de Frei Luiz, né? E lá tinha um médium lá que atendia a gente de vez em quando, e nessa época ele tinha uns 2, 3 anos, e ele falou assim: esse garoto ele veio com uma carga muito grande, ele é um grande médium, ele vai fazer tem muita gente esperando por ele, que antes ele vinha, prometeu que ia fazer muita caridade e tudo, e ele vai mudar muito, ele vai se florar daqui a pouco, ele vai mudar muito. E como ele era, né, falava muita coisa importante, meu filho, pequenininho, falava muitas coisas certas, tudo que ele falava dava certo, aí eu pensava que a mudança que ele ia ter era da mediunidade dele. Com isso, aí depois nós continuamos indo no Frei Luiz e ele falava: olha, ele na adolescência ele vai mudar, ele vai ser outra pessoa. E eu sempre achava que era de uma mediunidade. O tempo foi passando e depois acabei não indo mais no Frei Luiz, depois fui fazer umas obras lá e ficava distante para mim também, não deu. Conclusão, quando ele tinha 15 anos, ele foi modificando. Ele foi ficando com a fisionomia feminina, sem tomar remédio, sem nada. Do nada ele foi ficando completamente diferente, com 15 anos. E ficou mais fechado, não saía de casa, não conversava com ninguém, só de cabeça baixa, só dentro de casa, só enfiado no quarto. E teve uma série de complicações por aí. Quando ele fez 18 anos, ele me chamou e falou que precisava conversar comigo. Aí ele falou assim: hoje você vai trabalhar? Eu posso falar com você hoje? Eu falei: pode. Aí ele falou para mim que ele já estava com 18 anos e ele queria ser amigo comigo, que ele não gostava de mulher, que ele tinha atração muito forte por homem. Aí na hora eu parei, respirei fundo, ouvi o que ele tinha que me falar. Na hora eu não chorei,
Chorei depois que nós tivemos a conversa, desci para dar uma cachorrinha e me desabei, né? Mas no momento ali eu procurei manter firme. Aí ele falou, eu falei, mas por que você não disse isso antes? Aí ele falou, se eu falasse antes, quando eu era criança, você ia me levar no médico, me levar no psicólogo, como você fez há pouco tempo agora, e eles iam me dar remédio, iam me dar hormônio, ia acabar com a minha vida, e eu ia ser a pessoa mais triste do mundo. E realmente, se eu tivesse falado quando eu era criança, realmente eu ia ter esse comportamento mesmo, né? Aí ele falou para mim assim que, então, hoje eu já tenho 18 anos, eu não trabalho, eu dependo de você, mas hoje eu já sei o que eu quero. Eu não tenho culpa de ser assim. Eu espero que você continue me amando, igual você me amou quando eu estava na sua barriga. Quando você estava grávida, você estava esperando um bebê. Não importa se era homem ou mulher, você estava esperando um bebê. E para você, hoje, eu sou uma criança, eu sou um bebê, e espero que você me ama como você me amou logo no início. E isso aí, para mim, foi o máximo, entendeu? Então, aí, ele passou. Aí depois ele começou. Aí eu chamei os irmãos, falei. A minha filha falou, mãe, o que tem? Na faculdade o que mais tem é homossexual. Você fica em casa, você não sabe, mas a vida aí fora é diferente. Chamei o outro filho, não, mãe, o que tem? Ele é nosso irmão, não tem problema não, o que tem ele ser assim? Falei com minha mãe que tem 90 anos, mas o que tem isso, minha filha? O que tem ele ser viado? Não tem problema não. Ele é meu neto, a mesma coisa, gosto dele, a mesma coisa. E foi abraçado pela minha família toda. E eu acho que isso é muito importante, entendeu? A família acolher, dar o amor e dar o carinho que ele precisa. Aí depois eu fiquei preocupada, por quê? No ponto foi bom porque ele se soltou mais, ele não sorria, voltou a sorrir, começou a conversar comigo mais naturalmente, mas só que ele começou, um certo tempo depois, eu falei com ele, e o seu corpo? Não, eu amo meu corpo, eu me amo. Ele se veste como homem, mas começou a passar batom, começou a usar sombras, começou a andar todo de homem, com a cara toda pintada, com esmalte e tudo. E eu ficava preocupada, por quê? Com medo de sair alguém matar, bater, que a covardia fora existe, né? O preconceito é muito grande ainda, né? E eu ficava muito preocupada dele sair, todo maquiado, e alguém fazer maldade com ele. Essa era a minha preocupação. Quando ele saía, eu rezava muito para Deus proteger, levar e voltar, porque eu tinha muito medo de alguém bater, como tem até hoje, né? Aí, quando foi uma certa época para cá, já tem uns 6 meses, graças a Deus, ele não pinta mais. Ele sai normal, entendeu? Você olha para ele assim, pode ter vezes eu não bem feminino, mas ele não usa mais esmalte, ele não pinta, não maqueia, nem nada. E ele fala que eu nunca vou mexer no meu corpo, porque eu amo o meu corpo, eu gosto do meu corpo assim. Excelente os seus comentários, que mostram uma situação feliz, que está encaminhando bem. Os estudos têm mostrado que há um componente psicológico difícil no homoafetivo de um modo geral. Eles lutam com dificuldades. A homofobia internalizada é um conceito recente, que é a não aceitação da própria condição. Isso existe. O homossexual ele tem que viver um luto pela perda da heterossexualidade, porque se acreditava que ele fosse outro, a sociedade pedia, a família pedia. A família, quando é informada, vai viver um luto da heterossexualidade, porque tinha outros sonhos para aquela criança, esperava outra coisa. Então é um luto que vai ser vivido, mas que pode ser superado. O que os estudos dizem é o seguinte: aqueles que contam, que revelam a sua situação, a família, evoluem melhor do ponto de vista emocional do que aqueles que tentam manter tudo de uma forma obscura. Embora não há regra, né? Não há regra. Mas a tendência parece que se abrir favorece a resolução mais rápida dessa homofobia internalizada quando ela está presente. Quando tem uma família como a sua, tudo é mais fácil. Porque os casos de transtorno grave em homossexuais, dependência química, prostituição, suicídio, estão muito mais relacionados aos casos que não tiveram apoio da família do que os casos que tiveram. Eu tenho um caso lamentável de um conhecido nosso do movimento espírita, cujo filho começou com ideias demonstrando uma homoafetividade. Ele tinha 2 filhos, uma filha, e esse rapaz começou com isso. E quando ele percebeu, ele chamou o filho e disse: você vai ter que escolher. Ou você vai ser um homem como você nasceu, e aí vai viver comigo, eu vou fazer tudo com você, ou você vai querer ser mulher longe de mim, que eu não vou permitir isso.
E esse menino, obviamente, eles não vão fazer a opção. Saiu de casa e se tornou um garoto de programa. Hoje tem AIDS, viciado em droga. E esse cidadão espírita, eu não tenho dúvida que tem uma imensa responsabilidade na condução do filho. Porque se já é difícil na família, muito mais difícil será fora da família. Então vamos trabalhar junto, vem para cá. É aqui que a gente tem que trabalhar isso. Não é? Se nós fechamos a porta, outros vão abrir. E os outros que vão abrir estão interessados no corpo dele, estão interessados em ganhar dinheiro. Então a família sempre é peça fundamental nesse momento. Mesmo que não resolva esse luto de uma hora para outra, isso não é resolvido de uma hora para outra. Mas vamos trabalhar junto, né? Nós com ele. Oi, cara. Quanto tempo nós não estamos te ouvindo, hein? Aqui, você que lê muito, né? Sabe disso? Lê muito Instruções dos Espíritos. O que a doutrina diz com respeito ao casamento de pessoas do mesmo sexo? Essa questão ela foi abordada pelo Divaldo e pelo Raul logo no início. E ambos disseram que nós não temos como ser contra algo que já está acontecendo. É uma relação que tem sentido, eles têm o direito de ter uma família, têm direito de adotar filhos. Muitos casamentos entre homossexuais têm filhos que já estão adultos e que demonstram uma condição sem grandes perturbações. Porque o medo que a gente tinha no início, quando surgiu a questão da adoção, eram os transtornos psicológicos dessa criança criada por dois pais ou por duas mães. Temia-se isso. Os estudos mostraram que era um temor infundado. Não há maior número de depressão, suicídio, transtornos psiquiátricos em filhos de casais homossexuais comparados com filhos de casais héteros. Não há. E já tem um intervalo bom, já tem indivíduos de 20, 22, 25 anos que foram adotados por homossexuais na Europa e na América do Norte. Então os estudos mostraram que aquele medo que a gente tinha não tem fundamento. Pensava-se assim, não, mas filho de homossexual vai ser homossexual. Não existe isso. Não existe. A homossexualidade entre os homossexuais adotados por casais homo é a mesma de casais héteros, é 5%. Então a gente tem que ver com muito carinho, ver com naturalidade, as coisas estão caminhando para isso, e tentar inserir na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso centro. Não dá importância a isso, porque isso não é importante. O importante é o que nós fazemos da nossa vida, é a nossa conduta moral, é o nosso comportamento. Isso é que é importante. Não é? Acho que está bom, né, Luzia? 11h10. Tinha programado até às 11, mas eu cheguei mais tarde, então estamos dando uns 10 minutinhos aí, né? Gente, quero dizer que foi ótimo, vocês são maravilhosos, obrigado pelo carinho, pela atenção. Fiquei muito feliz de estar aqui, tá? Até uma outra oportunidade.